gente vai de verdade mostrar para vocês, tá? Eu já vou pôr um pin de vídeo aqui. Eu gostaria que todos abrissem o pin para ter uma lousa inteira para vocês. Ó, tô eu aqui. Já vou passar para uma câmera do lado que a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente, tá? Para vocês. Nós vamos fazer uma dica legal. Nós vamos começar agora com 5 ou 6 assuntos. Eu vou trocar minha câmera, tá? A gente vai passar para outra câmera, tá? Veja bem, quando a câmera der uma embaçadinha, a gente volta aqui a corrigir. O primeiro assunto que eu quero falar com vocês é o assunto de cinemática, que todo ano tem caído uma questão de cinemática com gráficos de velocidade em função do tempo. A equação de velocidade, pessoal, que o Enem vai pedir, não é uma equação complicadinha, não, tá? Uma equação que vocês já conhecem, de velocidade escalar média, ΔS e ΔT. Tá tudo bem aí, pessoal? Tranquilos aí? Estão visualizando um pouco? Tem um pouco de reflexo sim. do projetor aqui, ó. Tá? Mas tá bom. Tá bom, né? Então, pessoal, essa velocidade escalar média, se você perceber, o que é uma média? Não é uma média aritmética. Eu falo assim, olha, eu andei com uma velocidade escalar média de 100 km por hora. Ou seja, eu posso andar 100 km e gastar 1 hora, mas essa velocidade ela pode assumir vários valores nesse tempo de 1 hora. Então, na verdade, uma velocidade média me mostra o que eu percorri em metros por segundos no sistema internacional ou em quilômetros por hora no sistema usual. Então, presta atenção, se eu marcar 100 km por hora, eu estaria marcando essa velocidade média como um valor constante até o final desse tempo que a gente chama de ΔT. Então, matematicamente, qualquer gráfico de velocidade em função do tempo, se nós calcularmos a área da figura, presta atenção nisso, pessoal, a área dessa figura, da figura que se forma no tempo desejado que ele mostra para vocês, o que essa área marcaria? Isso aqui é um retângulo. E a área de um retângulo, todo mundo conhece, base vezes altura. ΔT seria a nossa base. A altura é o nosso VM. Essa área, ela seria VM vezes ΔT. O que significa isso? Se a gente multiplicar aqui em cruz, ó, na equação básica de velocidade média, a gente isola o ΔS e ele passa a ser também VM vezes ΔT. Ou seja, a área em todo gráfico de velocidade e tempo, ele te deu velocidade e tempo. Quem sobra? ΔS. A área é o produto do VM vezes ΔT, então ele vai me dar o ΔS. Então, o ano passado até caiu um exercício de física com uma área de um trapézio. Eu preparei o exercício um pouquinho mais complexo para vocês, tá? Para vocês enxergarem aqui, ó. O número 15 aqui no meu dedo indicador é o reflexo do projetor e o número 20 aqui no final. E o número menos 20 na variação da velocidade aqui em cima, ó. Tá? Então, o que acontece nessa projeção? Várias áreas no intervalo de 0 a 20 segundos. Não está saindo aí, mas tudo bem, pessoal. Aqui, ó, de 0 a 20 segundos. Então, o que a gente vai fazer? Calcular essa distância percorrida ou esse deslocamento escalar. Então, se nós pegarmos essa nossa primeira área aqui, revisando com vocês, é um trapézio, olha aqui, ó. A gente vai separando as áreas de 0 a 5, de 5 a 10 eu tenho uma outra área que é um retângulo e um triângulo. Então, por enquanto, o meu ΔS seria a soma dessas 3 áreas. Área 1 mais área 2 mais área 3 até 15 segundos. Até 15 segundos. Cuidado que a gente tem velocidade negativa e ela está variando, ó. Olha essa velocidade variando. Olha essa velocidade variando. Então, a gente transforma todas essas áreas como se fosse um retângulo, fazendo uma média escalar. Então, pessoal, olha só. Quem lembra da área de um trapézio? Olha um trapézio aqui, ó. É a base maior, a base menor. Professor, esse trapézio está em pé? Está em pé. Então, o que eu tenho aqui? Os dois lados paralelos de um trapézio são as bases. Mesmo que um trapézio estivesse deitado aqui, ó.
Olha a base dele aqui, olha a base dele aqui. Os dois lados paralelos desse trapézio. Então, pessoal, o que a gente tem aqui? Mais uma vez, nenhum absurdo. A nossa primeira área seria uma base maior, mais uma base menor, vezes a altura dividido por 2. Estou aproveitando para recordar o cálculo da área de um trapézio. A soma das bases vezes a altura. Então, qualquer área que você for calcular, base vezes altura. Base vezes altura, quer dizer, tempo vezes velocidade. Tempo vezes velocidade, vai te dar o ΔS. Tá? Então, a probabilidade de cair um exercício parecido com esse é muito grande. Todos os anos tem caído. A nossa área 2 é um retângulo. Base vezes altura, vai direto. E a nossa área 3 é esse triângulo. Base vezes altura sobre 2. O que aconteceu, pessoal? Todos os valores de velocidade aqui positiva, eu estou no movimento progressivo. Essa velocidade agora veio para menos 20 de quanto? De 15 até 20, ó. E é um gráfico decrescente. Então, portanto, vai formar a área de um triângulo aqui, ó. Com a área desse triângulo com essa base 5 e com essa altura menos 20. Então, eu teria mais um triângulo aqui, pessoal, ó, para eu somar em todas as áreas formadas. Professor, mas você acha que no Enem vai cair um exercício desse tamanho? Não dá tempo de vocês fazerem um exercício desse tamanho no Enem. Mas o que você está fazendo aqui? Eu estou ensinando algumas propriedades. Com ΔS para deslocamentos progressivos e ΔS negativo. O próprio sinal corrige isso. Então, pessoal, o que vocês iam fazer aqui? Somar rapidinho, ó. A base maior do trapézio é essa, 20. A base menor, 10. Então, ficaria 20 mais 10. A nossa altura do trapézio está aqui, 5, de 0 a 5. Vezes 5 sobre 2. Mais, somando a outra área do retângulo, base de 5 a 10, 5. Altura 20. 5 vezes 20, mais, desse triângulo, base de 10 a 15, 5. De 10 a 15, 5. Altura, 20. Sobre 2. Cuidado agora, pessoal. Essa nossa base é de 15 a 20, que eu já falei que era 5. O próprio sinal do gráfico corrige. Essa altura é menos 20, está aqui, ó. Menos 20 sobre 2. Somando tudo isso, nós temos o ΔS total. Eu me lembro no Enem que ele só deu essa parte aqui, ó, o ano passado, ó. Ele deu só esse gráfico de um trapézio, ó, que era um retângulo mais o triângulo. Era só calcular a área das duas no Enem do ano passado. No Enem do ano retrasado, ele puxou um triângulo só. Então, quem sabe ele põe um triângulo para cima e alguma área para baixo para dar negativo o deslocamento, ou seja, velocidade negativa, movimento retrógrado, ΔS retrógrado. Somando tudo isso, ó. Vocês estão vendo? Que aqui vai dar 100 por 2, 50, e aqui vai dar menos 100 por 2, menos 50, dançou aqui, mais 50, menos 50. Aqui dá 100, aqui dá 30 vezes 5, 150 dividido por 2, 75. Então, nós temos 175 metros de deslocamento. Alguma dúvida, pessoal? Gráfico de velocidade e tempo, a área da figura ΔS. André, posso te pedir um favor? Pois Tem, não. acho que 2 alunos querendo entrar. Você pode liberar para eles entrarem? Onde que eu libero aqui? Já não liberei, não? Costuma aparecer uma mensaginha. Apareceu uma mensaginha, eu liberei. Vou falar com eles, peraí. Tá. Tem 15 participantes na sala. Aqui pra mim tá aparecendo 13. Para mim tá aparecendo 15. Uai. 15 comigo, ó. Tem 2 aqui, admitiu todos. É que ele tá travado. Jane, entrou. Deu certo. 15. Aê, pronto. Pronto. Beleza? Muito Bem-vindo aí, obrigada. pessoal.
Bem-vindo. Você monitora isso para mim, Duda, porque eu estou de costa, tá bom? Ok. Eu estou de costa para o meu computador. Pessoal, o próximo assunto é um assunto que todo ano é uma discussão, tá? Deixa eu apagar minha lousa aqui, que é a tal de força de atrito. A força de atrito, pessoal, é uma força de resistência à tendência do movimento, ou seja, uma força que acontece contra o escorregamento. Uma força que acontece contra o escorregamento. Então, olha a nossa ideia. Essa força vermelha para baixo seria o peso de um corpo apoiado que pode ser um ser humano. Então, portanto, esse corpo ele é sustentado pelo chão para cima com uma força normal. Portanto, esse atrito aqui, ele não é um atrito que dificulta o movimento de uma pessoa, pois a cada passada que uma pessoa der, se o pé dele não escorregar, ele vai conseguir andar para frente. Por quê? Porque ele vai empurrar o chão para trás e o pé dele fixo no chão é empurrado para frente pelo chão. Então, essa força de atrito não é uma força de atrito de resistência. Então, por exemplo, os veículos, eu vou desenhar agora mesmo para vocês, ó. Ela é chamada de força de atrito motriz. Uma força de atrito motriz. Quando a gente tem, por exemplo, um veículo, um carrinho qualquer, nós sabemos que a maioria dos automóveis tem motor dianteiro, o motor é na frente. Então, o eixo da frente já roda. Então, esse eixo da frente fazendo a roda tracionar, a de trás é uma roda boba. Ela só serve de apoio à roda de trás. Então, se eu tenho um veículo aqui, ó, essa roda da frente rodando aqui, ela estaria empurrando o chão para trás. E o chão estaria empurrando essa roda para frente. Então, essa força de atrito, ela é uma força de atrito motriz. Deixa eu tirar daí do reflexo, moçada, que para mim aqui na lousa não aparece um reflexo, mas para vocês aparece, ó. André, tem mais um aluno, se você Tá. puder aceitar. Tá joia. Kaique. O que significa isso? Que essa roda daqui está sendo empurrada para frente por uma força de atrito a favor do movimento. Então, essa força, ela não está dificultando. Portanto, esse pneu aqui, ele vai ter um desgaste maior, porque ele está fazendo o esforço no chão. Enquanto aquele ali, ele só roda. Espera aí, esse faz a tração do carro. Esse é como se estivesse cavucando o chão, ó. Você cavuca o chão para trás, ação e reação. Esse pneu está sendo arrastado. Na verdade, quando o carro é puxado por essa força para frente, esse pneu é como se ele estivesse batendo numa pedrinha para trás. Esse carro vai andar para frente, ó. Ele vem sendo arrastado por esse pneu. Como ele é bobo, ele bate aqui, ó, e começa a virar no chão. Então, portanto, ele sofre uma resistência de uma força de atrito menor para trás. É lógico que ela tem que ser menor. Para essa força de atrito conseguir mover o carro, ela tem que ser maior. Então, se a tração é dianteira, a força de atrito dianteira é maior, a força de atrito traseira é menor. Aí você pega uma caminhonete, um caminhão, um veículo de carga, que tem aquele eixo que transmite o movimento para a roda de trás, chamado de cardan. O que significa isso? Aí a tração é traseira. Se a tração é traseira, essa força de atrito está no mesmo sentido do movimento. Certo? Se a tração está na roda traseira. Aí a da frente, ela fica boba. Ah, mas tem aquele carro que tem tração 4x4. Ele engata um câmbio e diz que as 4 rodas tracionam, então os 2 atritos estão para frente. Então aqui é uma tração dianteira. Se a tração fosse traseira, o atrito para frente era o atrito motriz. E o atrito de resistência estaria na roda dianteira. Se a tração é nas 4, eu tenho força de atrito nas 4. Eu estou desconfiado de um exercício desse caminhãozinho aí, hein, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Onde a tração é? Na roda de trás? Atrito para frente. A roda da frente é boba. Onde a tração é? Na roda da frente? Na roda da frente, atrito para frente. E na roda de trás, o atrito é de resistência. Entendido, moçada?
Então, esse carinha aqui em pé tem a força-peso. Como é uma rampa, a normal está inclinada e ele está parado. Se ele está parado, a força de atrito agora não é uma força de movimento, é uma força de atrito que resiste ao movimento dele. Como ele está numa rampa e não escorrega, a força de atrito é uma força para trás. Ninguém vai pedir para você calcular a força de atrito. E se o Enem te der, ele vai te dar a fórmula do atrito para você calcular, então não se preocupe. Tá? Pessoal, eu joguei esse bonequinho um pouquinho mais para frente, olha só. Esse bonequinho, ele está empurrando essa caixa enorme com essa força para a direita. Esse peso, vamos tentar melhorar o foco aqui. Esse peso é do corpo para baixo. Essa normal é para cima. Mas você escuta aquele baita daquele barulho da caixa sendo arrastada. Então, portanto, essa força de atrito não está me favorecendo o movimento, ela está me dificultando. Que eu estou fazendo um esforço no raciocínio, essa caixa está sendo empurrada. Essa força de atrito é para trás. Então, presta atenção agora. Como o atrito é um estado de aspereza, o chão não é liso, microscopicamente, esse chão não é liso. E o corpo de cima também não é. Então, microscopicamente, algumas superfícies do corpo de cima encaixa nos buraquinhos do corpo de baixo. Então, quando eu empurro o corpo de cima, essa força, ó, dessa união, essa força é uma força de resistência. Então, eu tenho que fazer uma força muito grande para eu começar o movimento e vencer essa resistência. E a hora que eu estou vencendo essa resistência, essas pontinhas elas se desgastam e quebram pelo esforço e diminui a rugosidade, facilitando o movimento. Então, antes desse corpo entrar em movimento, era um atrito de repouso, chamado estático. Eu tenho que vencê-lo com essa força F. Então, por isso que numa resposta do Enem, quem sabe eu mato essa charada e essa pergunta, é muito mais fácil você manter o corpo em movimento do que colocá-lo. Porque para colocar, você tem que fazer uma força maior para vencer essas rugosidades aqui embaixo. Ó. Vencer esse esforço, que é um atrito de resistência. Então, por isso que a gente tem que aprender a diferenciar um atrito motriz. Atrito motriz é aquele que faz você se mover para frente. Ao andarmos, o veículo, ao se locomover na roda de tração, o atrito é para frente. Na roda que é boba, que não tem tração, o atrito é para trás. Se a roda de tração for a traseira, o atrito na traseira é para frente. Tá, moçada? Então, são esses tipos de exercícios que caem. O ano passado, pessoal, ele falou o seguinte: quando esse atrito é motriz, ele recebe dois nomes. Ele recebe o nome de cinético ou dinâmico. Atrito cinético e dinâmico é a mesma coisa. Os dois significam motriz. Então, são dois sinônimos de atrito motriz, cinético ou dinâmico. Aí ele falava o seguinte, o ano passado que eu me lembro, uma caixa ao se mover é empurrada por um corpo. Né? Aí ele perguntava se atuava um atrito cinético ou um atrito dinâmico. É lógico que no movimento é um atrito cinético ou dinâmico. Lá ele punha atrito estático, lá ele punha um monte de nomes assim que não tem nada a ver. Então, quando um corpo está em movimento, o atrito é o atrito de movimento. Quando o corpo está em repouso, é um atrito de repouso, chamado estático. Alguma dúvida, pessoal, nessa dica? Nenhuma? Não. Eu acho que tem mais uma pessoa querendo entrar, viu, André? Você não consegue admitir por aí? Não, você tá como Administrador. host. Isso. É porque não tocou a campainha aqui, por isso que eu tô te falando. Não toca a campainha para mim. Vamos lá, pessoal? Um outro assunto que eles estão dizendo que vai cair muito nesse Enem é um assunto de energia térmica. Ele é um assunto que ele não é muito complexo, tá? Um assunto de energia térmica, onde a gente diz energia
térmica, lá em termologia, é o que a gente chama de quantidade de calor. E essa quantidade de calor, ela sempre é transmitida por uma fonte térmica. Pode ser uma vela acesa, tá? Pode ser a chama de um fogão, pode ser o sol, que é a nossa principal fonte de energia, o sol, energia solar, isso é muito importante. Como que essa energia do sol, do fogo, de uma fonte, ela é transmitida? Através de ondas eletromagnéticas, porque de repente eu ponho a mão aqui perto do fogo e não em cima. Eu sinto uma quantidade de calor transmitida por esse fogo. Então, quando eu ponho a mão por baixo de uma panela quente, por baixo, eu sinto uma energia térmica de radiação pelo calor. Ah, mas quando eu ponho a mão por cima, eu sinto um pouquinho mais forte, porque tem dois processos. Por isso que quando a gente tem a transmissão do calor, ele se dá pelo primeiro processo, pessoal. O primeiro processo ele é chamado de condução. O que é conduzir o calor? Cuidado, conduzir um calor é você transmitir esse calor de um ponto para outro. Conduzir ocorre só nos materiais sólidos. Ah, eu esqueci uma concha de feijão metálica no feijão fervendo, na sopa cozinhando. Aquela energia térmica do fogo que está no líquido começa a esquentar a concha e esse calor se transmite até chegar no cabo que não tem isolamento térmico, já que ele é metal. A hora que eu ponho a mão lá, eu sinto que a minha mão queimou. Essa condução, ela ocorre no sólido, porque o sólido transmite calor de matéria para matéria. Ou seja, temperatura é vibração de partículas. Se eu aumento a temperatura, ela vibra mais, só que isso está lá dentro do corpo. Então, uma partícula que está vibrando mais, bate na outra, que bate na outra, que bate na outra, essa vibração vai se transmitindo de partícula para partícula, sem que a partícula se desloque. Ela fica vibrando no lugar que ela está, bate na outra, que bate na outra, que bate na outra, até chegar do outro lado. Esse é o processo de condução. Então, por isso que ele ocorre nos sólidos. O processo 2, chamado processo de convecção, eu tenho duas coisas para falar em convecção para vocês, tá? Pessoal, enquanto eu estou dando isso, deixa eu só acender a luz para melhorar um pouquinho, tá? E eu vou explicar o processo da convecção aqui para vocês. A hora que eu tiver que pôr a figura, eu mudo. O processo da convecção, ela ocorre no que a gente chama de fluido. E o fluido ele pode ser tanto líquido quanto gasoso. Ou seja, o fluido, quando você aquece um gás ou um líquido, eles mudam a densidade. Tudo que é mais quente é menos denso, sobe. O ar quente sobe, o ar frio desce. Dentro de uma panela no fogo, se você colocou água, a água que está embaixo, mais perto do fogo, esquenta primeiro, porque esse fogo ele conduz o calor pelo sólido do fundo da panela. Então, esse primeiro calor que passa para dentro da panela é pelo sólido da panela, do fundo da panela. Então, esse líquido aqui começa a esquentar mais. Então, ele começa a subir e esse começa a descer. Como que a gente consegue enxergar isso se a água é transparente? Colocar um pozinho de café aí. Você colocar um pozinho de café, você vai ver o café se mexer. Né? Isso é um processo da convecção. Tudo que é quente sobe, tudo que é frio desce. Então, se você pensar na geladeira, o freezer da geladeira está em cima. O ar-condicionado da sala está em cima. Porque ele vai esfriar mais aqui, o ar-condicionado mais aqui, e as frutas, os alimentos mais quentes aqui, começam a liberar o calor, enquanto que o ar frio vai descer dentro da geladeira. Por isso que as grades da geladeira devem ser elementos vazados. As grades devem ser elementos vazados para favorecer essa convecção, tá?
ar refrigerado. Ah, mas aqui embaixo não tem grade, tem um vidro. Para que esse vidro está aqui? Na verdade, o que você usa colocar aqui são verduras. Verduras e legumes geralmente têm água e eles desidratam. E essa água pode sair. Então, esse vidro segura esse ambiente como se fosse uma pequena estufa. Então, por isso que esse ar frio não pode chegar direto nas folhas, porque senão vai queimá-las. Então, por isso que há necessidade de um vidro para proteger. Então, esse vidro aqui que vai passar a conduzir, porque o vidro aqui está se comportando como um sólido. Beleza, pessoal? O terceiro e último processo para a gente concluir é o processo da radiação. A radiação, ela é um processo que ocorre através de ondas de calor. A única onda de calor é o infravermelho. A gente não enxerga o infravermelho, que é uma única onda que já vem com calor com ela, o infravermelho. Então, ela já transporta esse calor com ela. E radiação, ela acontece nos meios materiais transparentes, já que é uma onda tipo luz, e no vácuo. Por isso que a energia solar, ela chega para nós através do vácuo. É o único processo que ocorre no vácuo, a radiação. A condução precisa de sólido, a convecção precisa de líquido, portanto, a radiação ocorre no vácuo e meios materiais. Depois de explicarmos tudo isso para vocês, pessoal, a gente passa a explicar um detalhezinho que o Brasil inteiro passou a usar, principalmente na nossa região. Tá? Principalmente na América do Sul. Na América do Sul, a incidência solar pelo posicionamento do Brasil, já que o Brasil é um país com a maior geografia do nosso país, ele é intertropical, tá? Nós estamos entre o Equador e o Trópico. Então, a incidência solar pela curvatura da Terra é maior nesse planeta, nesse lugar do planeta, né? Então, a incidência solar e a nossa captação solar, ela é muito importante para esse elemento aqui, ó, que eu já vou explicar agora. Olha o sistema de aquecimento solar, que maravilha essa invenção. Esse é um sistema de aquecedor de água, não é geração de energia elétrica. As placas de energia elétrica não funcionam igual. As placas de energia elétrica são células de silício. Silício e germânio. Quando a luz solar bate nas células de silício e germânio, essas células vão deslocar elétrons para dentro de uma bateria e essa bateria vai ser recarregada. Então, aquelas placas solares, elas não servem para gerar energia solar direta. É indireta. Você recarrega várias baterias e as baterias fornecem energia para dentro da sua casa. E quando sobra, ela joga de volta na rede elétrica. Esse não é um aquecimento de forma elétrica. Esse é um aquecimento de água, é um aquecedor de água. Como funciona isso? Gente, se ele perguntar a sequência, com certeza, a luz solar incide nessas placas. Ah, mas como funciona essa luz solar incidente? De dia, óbvio, né? Aqui no nosso país, nós temos uma incidência solar muito boa nessa região, como eu já falei. O que significa isso? Olha o reservatório, que é a caixa de água da sua casa. Essa água fria, que vem da rua, ela entra por baixo desse recipiente, que é um recipiente térmico, um reservatório isolado com isopor. Chama polipropileno isopor, tá? Polipropileno, ele é isolado com polipropileno. A água fria, ela entra por baixo, onde está mais azulzinho, simbolizando a água quente. Mas quando ela entra, ela desce aqui por esse cano também, e aqui é cheio de caninhos subindo. Então, pelo nível, essa água vai encher esses caninhos e vai voltar por aqui de forma mais quente. Por quê? Porque essa placa está pintada de cor escura e tem um vidro aqui em cima, igual da geladeira, que conserva o ar quente aqui dentro, aquecido pelo sol. O vidro é importante para servir isso aqui como uma estufa. Então, esses materiais escuros absorvem bem a luz do sol por radiação.
Professor, qual que é a palavra? Qual que é a diferença entre radiação e irradiação? Cuidado que tem muita gente que confunde isso. A transmissão de calor por radiação, agora irradiar é ondas de rádio, TV, tá? Então, mas tem gente que usa a palavra irradiação para radiação. Não tem erro nenhum, isso é apenas uma confusão. E no vestibular, se ele falar radiação ou irradiação, não vai fazer diferença nenhuma. Então, esse calor quente encosta na placa pela radiação. Essa placa é sólida, transmite o calor para a água que está dentro dos canos por condução. Então, esse ferro, esse cobre quente aqui, esquenta a água e ela sobe. E a água vai cair quente por cima do reservatório. Então, fica o dia inteiro, enquanto tiver sol, circulando a água. O dia inteiro. Circulando a água e mantendo essa água quente aqui. Então, na hora de eu tirar água quente pela torneira dentro da minha casa, eu não tiro por um cano por baixo, eu tiro por um cano por cima. Porque se a água quente sair por aqui, ó, eu vou ter só água quente descendo. Eu tiro ela por cima. Então, quais os processos desse aquecimento num reservatório térmico? O primeiro processo é a radiação da luz solar. Radiação solar. Qual o segundo processo? Na ordem, a condução. Na ordem. Então, radiação, condução. E o último processo é a convecção do líquido dentro dessas placas e desse reservatório. Então, é uma convecção. Então, líquido, convecção. Sólido, condução. E por certa distância da fonte, uma radiação. Por exemplo, quando eu falei do fogo e da panela, ninguém falou nada, ninguém perguntou. Qual que é a diferença de eu colocar a mão por baixo e colocar a mão por cima da panela? Por baixo, eu não vou sentir vapor, porque vapor é gás, e gás sobe por aquecimento. Então, aqui eu vou ter uma convecção do vapor de certos líquidos que tenha no alimento para minha mão, além da radiação, porque é um corpo quente, ele irradia calor. Então, portanto, eu vou sentir minha mão aqui embaixo, radiação. Aqui eu sinto calor por radiação. Aqui eu sinto calor principalmente por convecção. Tá? Alguma dúvida? Perto de uma fogueira. Se eu passo perto de uma fogueira, o ar quente da fogueira sobe, convecção. Como eu estou do lado, eu estou sentindo aquela queimação no rosto, radiação. Tá? Porque o calor não vai fazer uma convecção lateral. Só para cima. Pessoal, garrafa térmica. Como funciona a garrafa térmica? Chamada vaso de Dewar. Vaso de Dewar. A garrafa térmica é simples. O que ela tem lá dentro? Um recipiente de vidro com uma boca menor possível, você já vou entender. Depois ela abre. Esse recipiente de vidro, ele é espelhado. Ele forma um espelho cilíndrico dentro dessa garrafa. E ele tem uma parede dupla de vidro, onde essas duas paredes são separadas por vácuo. Por isso que qualquer pancadinha quebra isso. Aqui dentro se faz vácuo entre as duas paredes. E aqui você põe um líquido quente. Primeira coisa, esse líquido quente, como ele está quente, tem onda de calor, infravermelho. Essa onda, o que ela faz? Ela bate no espelho. Como é uma onda de calor, infravermelho é luz, ela bate no espelho e fica se refletindo nas várias direções. O que significa isso? A camada espelhada impede a perda de calor por radiação. Mas como ela bateu aqui no vidro, esse vidro não esquenta, ele é sólido, ele esquenta. Quando ela esquentou o vidro, por que esse calor não passa para fora? Ah, mas ele é sólido, é porque não tem como esse calor se conduzir, porque tem vácuo. Então, o vácuo impede a passagem de calor para fora por condução, porque vácuo não é meio material. Então, você cessa a condução. E a convecção? A convecção é pela tampa. Por isso que toda vez que a gente destampa a garrafa, a
principal perda de calor é por convecção. Deslocamento de gases aquecidos. Eu tiro a tampa, já saiu a fumacinha. Tá? Então, infelizmente, se eu deixar o vaso de Dewar tampado, ele não é um recipiente ideal. Com certeza vai ter perdas de calor por aqui, mesmo tampado. Tá? Isso aqui não é espelho, é uma tampa. Vai ter uma perda muito menor. Mas se eu destampar, vai ser muito maior. Então, a garrafa térmica, ela também impede a saída do calor por esses três. O vidro espelhado impede a radiação. O vácuo entre as paredes impede a condução. E a tampa, convecção. Beleza, moçada? Vocês estão vendo que eu estou passando alguns princípios teóricos para vocês, que é o que cai realmente no Enem. Beleza, moçada? Eu tenho mais um assunto para passar para vocês, tá? Aguardem aí. Que é, olha que maravilha, esse assunto eu trabalhei nos colégios que eu dei aula hoje, eu trabalhei esse assunto. E esse assunto todo ano tem caído. Então, para quem nunca viu isso, presta atenção que eu vou fechar esse assunto legalzinho com vocês, tá? Presta atenção. A luz branca, ela é chamada de luz policromática. Quantas vezes vocês, lá na aula de ciências, na 7ª série, não fizeram o disco de Newton? Pegaram um papelão, pintaram como se fosse fatias de pizzas, com 7 cores do arco-íris que vão do vermelho ao violeta, eu já vou ensinar vocês isso. E quando vocês giravam esse disco de uma vez, ele ficava branco. Por quê? Porque a luz refletida por essas cores se misturavam no ar. No ar, que é o lado de fora, todas as cores de luz têm o que nós chamamos de luz branca várias cores, policromáticas. Para a luz, gente, não é para tinta guache, não é para oh, meu Deus, lápis de cor. Para a luz branca, a gente lê sempre a ordem VAVAV. V-A-A-V-A-A. Um V, 2A. Um V no meio, 2A, V. Quer dizer, a ordem das cores, ó. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Presta atenção nisso. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. VAVAV. Então começa com o vermelho e termina no violeta. Essa mudança do ar para o material do prisma, que pode ser qualquer outro material, não precisa ser necessariamente um prisma, pode ser uma coluna de vidro, tá? Olha o que acontece. É uma projeção, ó. O que acontece é o seguinte, pessoal. O material do prisma tem um tal de índice de refração. Nós chamamos índice de alteração da velocidade da luz. Cada cor de luz que se propaga no meio diferente do ar ou do vácuo, mudou de meio, ar ou vácuo, a luz muda de velocidade. Portanto, a luz branca, tá, se decompõe. Por quê? Porque a velocidade da luz vermelha e a velocidade da violeta são diferentes em meios materiais do ar e do vácuo. Então, a luz vermelha, pessoal, a luz vermelha, ela desvia menos do que a violeta, que desvia mais. Então, o que a gente tem? Velocidades diferentes nessa ordem. Por isso que a luz branca se divide. Se uma velocidade é maior que a outra, uma fica para trás, a outra vai para frente. Tá? Por isso que a violeta, ela vai mais rápido. Então, por isso que ela se afasta mais das outras. Então, pessoal, olha só o que você tem que pensar. Que a luz vermelha sempre é a primeira de cima na decomposição. E nessa ordem ela vai decompondo, porque dentro dos materiais diferentes de ar ou vácuo. Então, isso aqui pode ser um vidro, isso aqui pode ser um acrílico transparente, tá? Então, essa luz branca, ela é formada pelas 7 cores primárias da luz. Essas 7 cores são chamadas de cores primárias, porque cada cor dessa, o vermelho é
cromático. O alaranjado é monocromático. Agora, veja bem, um peguinha que o cara pode fazer. O peguinha que o cara pode fazer com você é colocar aqui nesse chão um espelho. Porque se eu coloco uma parede branca aqui, ó, aqui na minha mão, ó, uma parede branca, você vai ver uma faixa vermelha, uma faixa laranja, uma faixa amarela. Você vai ver essas faixas iluminando essa parede, ó, como se a luz estivesse saindo lá, ó, iluminando aqui cada cor, ó. Então você vai ver nessa ordem. Agora, se você colocar um espelho e colocar o anteparo branco aqui, a parede branca aqui, essa luz roxa vai bater aqui no espelho e vai sofrer uma reflexão simétrica. Ela vem para cá. Olha a azul onde ela vem, ó. A azul vai vir mais aberta. A vermelha é a que vai ficar mais embaixo nessa reflexão. Porque ela está mais longe, ela vai refletir mais aberta. Então, inverte a situação. Essa violeta sobe e fica ao contrário, e vem para o vermelho. O espelho inverte essa situação. Então, essa aqui, olha, ela vai mais longe, ela vai refletir mais baixo, mais no horizonte. Tá ok, pessoal? Esse é o fenômeno chamado de decomposição ou dispersão da luz. Decompor a luz, separar, ou fazer a dispersão dela. Não vai me falar difusão, não existe difundir, espalhar, não é espalhar. É decompor ou dispersar. Por isso que a gente vai explicar para vocês, quase nesse término da aula, a gente vai explicar para vocês a formação do arco-íris. Que eu tô aí brigando para isso cair e não cai. Faz tempo que não cai isso. Como é a formação do arco-íris? Vamos lá, pessoal? Vou pegar o meu paninho aqui, apagar a lousa bem apagadinha. Como é a formação desse arco-íris, pessoal? Então vamos lá? O arco-íris ele se forma no final de tarde ou no começo da manhã após uma chuva e o ar ficar carregado de várias gotinhas. Excelente! Então vamos supor que o sol esteja aqui. A pino, meio-dia, 10 horas da manhã, você não vai ver isso. Você vai ver a hora que o sol está lá no horizonte, parece que o sol está baixo, né? Por quê? Pelo ponto de visada. O sol não está baixo. É a posição dele em relação à Terra. Você é uma pessoa aqui, ó, de costa para o arco-íris. Parado, de costa para o sol, perdão. De costa para o sol. E esse sol emitindo seus raios para todos os lados. E existem aqui várias gotinhas suspensas no ar e você olhando para ela. Então você está de costa para o sol e de frente para essas gotinhas que também estão num certo nível do horizonte. Então, quando você olha para o horizonte, você não vê a Terra plana. Você sabe que você tem uma curvatura da Terra. Por isso que ele é chamado de arco, porque essas gotinhas que ficam suspensas aqui no ar, elas também ficam em forma de arcos. Então, gente, eu não consigo desenhar todas as gotinhas. Olha o tamanho da gota que eu estou desenhando, né, pessoal? Várias gotas. Agora eu vou fazer uma ampliação disso para a gente praticamente... Opa, embaçou a lousa. Voltou? Deixa eu ver se eu melhoro aqui, pessoal. Só um minutinho, tá? Vou trocar aqui e já volto. Vai voltar já. Aí. Vamos supor, ampliadamente, olha o seu olho. Olha o seu olho. Olhando uma gota no ar. Olha o tamanho dessa gota, pelo amor de Deus. Uma ampliação. A luz do sol que chega por aqui vai se comportar como um prisma. Isso aqui é água e ar. Mudou de meio. Olha o que acontece com essa luz do sol, que vem lá do sol, quando ela bate aqui. Né? Ela bate nessa gota. O que vai acontecer? A dispersão, a decomposição. Pessoal, eu vou fazer só 3 cores, que não vai me caber as 7 aí. Eu vou fazer a primeira cor, que é o vermelho. Só que esse vermelho, quando ele vem, ele bate na parede de lá da gota e volta sofrendo uma reflexão. E quando sofre uma reflexão,
ela volta nessa parede aqui e sai praticamente quase reta, com um ângulo de 42 graus e atinge o seu olho. Presta atenção o porquê que esse azul não vai atingir. Porque o azul, o violeta, que são as cores mais de baixo, sofrem mais desvios, ó. Olha como o azul vem mais para baixo, o violeta, e ela vai sofrer uma reflexão aqui, ó. E nessa posição aqui, ela não vai atingir seu olho, ela vai passar acima do seu olho. Então eu estaria vendo vermelho. O verde está aqui no meio, também não atinge o seu olho, mas presta atenção agora, pessoal, ó. Ó o segredo. O verde bate aqui, se reflete aqui e sai aqui no meio, mas não pega no seu olho. Mas se eu pegar a gota de baixo, algumas gotas abaixo, ela é grande, então eu vou pegar algumas gotas abaixo. Olha o que acontece, essa é a luz do sol chegando. Ela é a mesma em todas as gotas, já que a luz do sol ela chega paralela aqui. O que significa isso? Como eu pego essa gota mais abaixo, eu pego essas paralelas. Olha a vermelha, olha aqui o ângulo da vermelha saindo aqui no mesmo ângulo e no mesmo lugar, ó. Não pegou no teu olho. Mas olha que abaixou, sabe quem que estava quase pegando? A verde. Olha que abaixou, essa verde aqui nesse ângulo, ó, vai pegar o paralelo da verde, ó. A verde vai pegar. E a azul? A azul ainda não pegou. Olha o paralelo da azul, ó. A azul ainda não pegou. Mas se eu pegar a gota de baixo, a verde vai sair, a vermelha vai sair e vai entrar azul. Pô, professor, você matou a charada. Então você matou a sequência das cores do arco-íris. As gotas mais de cima vocês vão ver de cor vermelha. Então vocês vão ver uma faixa vermelha. Várias gotinhas mandando vermelho para o seu olho. Logo de baixo, depois do vermelho, vem o laranja na ordem. Depois do laranja vem o amarelo, que eu não tenho uma caneta amarela, mas tem o verde, o azul, o anil, o violeta. São as cores que vão chegar no seu olho. Por isso que eu tenho essas faixas separadas no arco-íris, ó. Então, o fenômeno do arco-íris é uma reflexão total da luz dentro da gota, uma refração, que é a saída da luz, quando a gente passa um meio para o outro, chama-se refração, reflexão e decomposição. Então, o que eu posso avisá-los? Que para formar um arco-íris, a gente tem o quê? Primeiro, uma refração da luz dentro da gota, quer dizer, a luz tem que entrar dentro da gota. Ela tem que sofrer uma reflexão na parede interna da gota. E ela sofre entre a refração, logo na primeira refração, ela sofre a decomposição. Entendido, moçada? A formação do arco-íris, que eu estou chutando essa formação aí, do arco-íris, viu, turma? Estou chutando. Você sabe que no Enem esses macetinhos aqui são importantes. Beleza, pessoal? E nós vamos para um último assunto agora, tá? Que eu consegui falar de todos os assuntos que eu preparei para vocês hoje. É um assunto importante. Eu vou até desligar meu projetor para não atrapalhar aqui. Vai melhorar. Tá? Vamos fazer essa câmera voltar um pouquinho, pessoal, porque nós estamos acabando a aula já. Vamos lá. Vai voltar. Vamos ver se ela melhora. Isso. Vamos lá, pessoal. Eu me lembro muito bem que esse assunto eu deixei ele como extra para vocês, esse assunto de agora. Eu deixei ele como extra. Eu me lembro muito bem que quando a gente tem, embaçou de novo, é o foco da luz. Deixa eu melhorar de novo. Oh, meu Deus. E a câmera é boa, hein? A porcaria que eu estou usando aqui de baixo não... Quando a gente tem um movimento numa certa direção, esse movimento numa certa direção pode ser o famoso movimento uniforme ou movimento uniformemente variado. O movimento uniforme tem a característica de ter uma velocidade que ela é constante. Eu abrevio a palavra constante como CTE. E no movimento uniformemente variado, nós temos uma aceleração que mostra a taxa de variação da velocidade. A velocidade ela é diferente de constante. Então eu falo, eu acelero. Então eu me lembro muito bem do ano passado, um foguetinho, que era uma nave, um foguete, que ele estava
no espaço onde reina o vácuo e ele estava se movendo com uma velocidade constante nessa direção. Se a velocidade é constante nessa direção, ele fazia um movimento uniforme. Então esse foguete estava lá viajando no espaço de lado, assim, ó, a trajetória dele. Se ele era um movimento uniforme, ele fazia um sorvete. A equação sorvete S igual a S0 mais VT. Então, se eu passar esse S0 para lá, ele vira um ΔS, que é igual a VT. E esse ΔS vai ser uma distância que ele percorre no eixo X. Eu vou chamar de X. Essa distância que ele percorre no eixo X. Acontece que o cara, eu troquei aqui, o foguete estava para baixo, a propulsão dele estava para cima e o foguete estava assim. Num certo momento, o cara liga a propulsão do foguete aqui. Então o foguete, ele vai ter uma velocidade aqui agora, ó. Ele vai aumentar essa velocidade aqui. Mas essa velocidade não muda, porque eu não propulsionei nada para a direita, eu propulsionei para baixo. Então ele vai continuar andando para o lado. Então ele vai continuar com essa equação no eixo X. É que no eixo Y agora vai ter uma aceleração. E entra o movimento uniformemente variado, que é a equação do sorvetão. É o sorvete com uma velocidade inicial mais aceleração, tempo ao quadrado dividido por 2, lá no MOVE. Vocês estão cansados de ver isso no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano, no terceiro ano, né? O que acontece? De novo, eu passando esse S0 para lá, ele vira um ΔS. E isso forma uma equação de segundo grau. Só que esse ΔS vai passar a ser uma distância percorrida no Y. Essa velocidade inicial era 0 porque eu não tinha velocidade nenhuma aqui. O foguete estava se movendo para a direita. Essa é a velocidade. Aí eu acelero, a gente cai numa equação de segundo grau. O que significa isso? Se eu juntar as duas, eu vou ter uma equação de segundo grau. E equação de segundo grau, no gráfico, não é uma reta. Ele está andando para a direita e acelerando para baixo com uma equação de segundo grau, que é uma parábola. Então, esse foguete vai fazer essa trajetória parabólica, porque ele tem essa velocidade e vai aumentando para baixo. Uma equação de segundo grau no Y vai formar uma parábola. A hora que ele chegar aqui, ele desliga esses propulsores, ele vai continuar com a última velocidade que ele estava, que era essa aqui, ó. Segue a caneta. Segue a caneta. A hora que ela chegar aqui, ele vai continuar em linha reta. O movimento uniforme vai acontecer aqui agora, ó, daqui para frente, quando ele desligar esses propulsores. A reta continua de onde ele estava posicionado, aqui. Aí ele continua esse movimento uniforme. Por isso que os propulsores são ligados para acertar rotas. Liga lá, e desliga, até acertar a rota. Beleza, pessoal? Salvos pelo gongo, 2 minutos para as 8h10, conforme o combinado. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha ajudado alguma coisa nessa aula rápida, tá? Quem sabe a gente possa se encontrar. Da aula, André. Tá? Beleza, pessoal? Oi, André. Eu cheguei um pouquinho depois, é a Ana Luísa aqui. Mas o tempo que eu vi, eu adorei essa aula. A gente já está recebendo um feedback muito legal do pessoal que participou. Então, muito obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo. É muito bom mesmo, foi muito boa a sua aula. Olha, eu estou à disposição, tá? Para ajudá-los até o final do ano. Se vocês forem fazer com outro roteirista, podem contar comigo, se eu tiver o tempo de disposição. Eu estou a fim de ajudar todos aí nessa vida melhor que a gente está tentando passar para todo mundo, né? E o trabalho que vocês fazem também, né? É muito bonito. Eu admiro muito o trabalho de vocês, tá? Parabéns para vocês participarem desse empreendimento, né?
desse grupo de vocês. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Podem contar comigo sempre. Quando eu tiver disposição, eu estarei aqui para ajudá-los, tá bom? Nós agradecemos muito. Imagina, gente, não tem que agradecer nada. Eu tenho que agradecer esse espaço que vocês me deram. É um novo aprendizado que eu tenho, apesar desses 30 anos de magistério, quase aposentando, mas é um novo espaço que eu tenho. E de conviver, eu agradeço muito de conviver com vocês jovens e conhecer coisas novas de vocês, tá? Eu adoro essa idade de vocês, viu? Tá? Tenham uma paz no coração e façam um bom vestibular. Pode contar comigo lá para frente, tá bom? Muito obrigada. Muito Você pode Imagina, obrigado a gente você. a gravação depois? Então, eu vou... Você quer que eu coloque no YouTube e passe o endereço? O que você quer que eu faça? Tanto faz, Ana, o que Tanto você acha faz. melhor? Deixa eu só parar a gravação aqui, pessoal. Onde que eu vou parar aqui? Aqui.